Cara, você tá com dificuldade de entender a Bíblia quando você tenta ler? Parece que tem um monte de palavra difícil ali, você não consegue entender nada. Eu prometo que depois desse vídeo aqui, isso vai mudar. Inclusive, seu interesse pelo estudo da Bíblia vai aumentar. Fala, meu povo lindo, como é que vocês estão? Jefferson aqui. Este é o canal Justificados e hoje nós vamos falar um pouco sobre versões da Bíblia. Por que parece às vezes tão difícil da gente entender alguns textos que a gente está lendo? Para início de conversa, a Bíblia vem do hebraico, aramaico e grego. A maior parte do Antigo Testamento é em hebraico, com algumas pequenas porções em aramaico, e todo o Novo Testamento originalmente escrito em grego. Vindo para o português, não é nada fácil, não é nada simples você passar cada ideia para esse novo idioma, principalmente levando em conta o contexto de coisas que só existiam, que eram muito próprias do tempo em que a Bíblia foi escrita. Então nós temos aí muitos desafios, quem lida com isso, as pessoas que lidam com a árdua tarefa de traduzir a Bíblia, lidam com essas questões complicadas. Mas beleza, por que respondendo a nossa pergunta aqui, por que é tão difícil entender alguns textos? Cara, eu acho que isso tem muito a ver com a versão que você está usando. E até o fim desse vídeo, fica comigo até o fim que você vai ver se você não concorda comigo. Antes de continuarmos o vídeo, eu só peço que você verifique sua inscrição, porque é importante para você receber informações como essa. Essa informação é valiosa para você. Verifique sua inscrição e ative o sino das notificações para não perder as novidades. E até o fim do vídeo, se você achar que esse vídeo acrescentou em algo para você, você também deixa o like, beleza? Vou te lembrar. Ok, mas vamos lá. Hoje nós temos pelo menos 3 maneiras de se traduzir a Bíblia. Algumas Bíblias que nós temos em português, os tradutores, quando foram traduzir, eles se preocuparam com a literalidade na tradução, ou seja, traduzir palavra por palavra, trazer do original para o português as estruturas de palavra, tentando se manter o mais fiel possível às estruturas de palavras. Esse é o tipo de versão que prioriza a literalidade do original. Já outras versões priorizam passar o sentido que o autor queria transmitir quando estava escrevendo. Então, essas outras versões vão priorizar ideia por ideia, ao invés da primeira, que prioriza palavra por palavra. Ela não está muito preocupada ali em traduzir a literalidade, mas sim em trazer o sentido real que aquele texto ou que aquele autor bíblico quer passar. Então, no primeiro caso, temos aí como exemplo a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Atualizada, por exemplo, como as mais famosas. No caso dessas versões, exige do público que as lê, que esse público faça um maior esforço interpretativo, vá buscar em dicionários palavras difíceis ou tentar entender algumas estruturas de alguns textos que estão muito formais ou em alguns casos até muito arcaicos, com palavras muito estranhas à nossa realidade de hoje, justamente porque ela priorizou traduzir palavra por palavra a questão da estrutura do original para a nossa língua. Então exige aí do leitor que faça um maior esforço interpretativo. Essas são as versões de equivalência formal. Já as versões de equivalência dinâmica, que prezam por traduzir ideia por ideia, geralmente ela já traz para você mastigado, digamos assim. Ela já traz para você a ideia do que o autor quis passar. E temos um outro grupo de bíblias, que são aquelas bíblias que tentam fazer um equilíbrio entre as duas coisas. Então você tem bíblias que têm como característica a formalidade e a dinamicidade, as duas coisas no seu texto. Se pega os textos e lê, você vai ver que tem aquela característica formal e também aquela característica simples de você conseguir entender facilmente o que você está lendo. Então veja comigo o seguinte, ó. Isso aqui é para um estudo bíblico que eu estou preparando. E aqui eu classifiquei, galera, ó. Classificações das traduções. Nós temos aqui, ó, Almeida Revista Corrigida, que é uma versão de equivalência formal. Pela legenda você vê aqui, ó. As azuis são de equivalência formal, as laranjas são de equivalência dinâmica e as azuis com laranja são misto equilibrado. Tá vendo? Essas aqui eu coloquei como misto equilibrado. Aí tem a questão das etiquetas. As pretas significa que a versão é padrão, ou seja, ela é a primeira de uma série. No caso, a Ara, ela foi feita a partir da ARC, então ela é uma versão modernizada. Tá vendo aqui a etiquetinha cinza? Ela é uma versão modernizada da ARC, ou seja, a ARC é padrão. A NTLH é padrão e não tem outra feita a partir dela, por isso eu botei aqui como padrão, beleza. No caso da etiqueta aqui, ó, da NBV, tem um misto equilibrado, ou seja, eu quis dizer que, apesar dela ser uma versão de equivalência dinâmica, ela tem uma tendência para o misto equilibrado. A NVI e a NVT, apesar de ser versões de misto equilibrado, elas têm uma leve tendência para a equivalência dinâmica, e por isso a etiqueta laranja, beleza? E aqui é que reside a polêmica. Por quê? Nova Almeida Atualizada e Almeida Século XXI. Estas são versões da tradução de Almeida, e nós sabemos que as Bíblias de Almeida são Bíblias
do espectro de equivalência formal. Então, academicamente falando, essas bíblias, por ser dessa tradição, elas são de equivalência formal. Já se preparando um slide para um ambiente acadêmico, certamente eu deveria colocar essa NA e Almeida 21 aqui, depois da ARA e antes da NTLH-NBV, com a cor azul e talvez com etiqueta, talvez não, com a etiqueta no misto equilibrado. Mas por que eu coloquei assim, galera? Eu coloquei elas aqui junto com a NVI e a NVT. Cara, simplesmente porque quando você lê os textos dessas duas bíblias aqui, tanto a NA como a Almeida século XXI, você tem a impressão, a sensação de estar lendo uma versão de equivalência, pelo menos do misto equilibrado, né? Não é dinâmico, mas também não é formal, não é aquela linguagem pesada, difícil de entender, como é o caso da ARC e em algumas situações também da ARA. Então você consegue entender porque essas versões elas foram preparadas justamente pensando no público do nosso tempo. Você tira pelo próprio nome aqui da Almeida 21, né? Almeida século 21, então já foi preparada para a galera do nosso tempo, da nossa era. Então eu já enquadro elas aqui, pelo menos aqui para a gente aprender, né? Para tornar a coisa mais didática, eu enquadro elas aqui como versões do misto equilibrado e com tendências ali para o formal, certo? Para respeitar essa questão de que elas fazem parte da tradição de Almeida, eu coloquei aqui que elas têm a tendência para o formal. Mas vamos ver isso na prática, vamos analisar um texto bíblico aqui interessante. E eu tô aqui, cara, ó, Daniel 2:35, a gente vai analisar não o versículo todo, mas algumas expressões aqui. A gente vai ver primeiro na Almeida Revista Corrigida, beleza? Diz o seguinte, ó, olha só a linguagem da Almeida Revista Corrigida, essa versão aqui, ó, primeira da lista, né, que é de equivalência formal. E a gente vai ver como a coisa muda quando a gente passa para outras versões, beleza? Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a... Aí aqui que entra a coisa complicada, ó. Pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Aí eu pergunto, cara, você sabe o que é pragana das eiras no estio? Eu tenho certeza aí que a maioria das pessoas que, pelo menos no início, tiverem contato com isso aqui, não vão entender o que significa isso. Beleza, vamos fazer uma comparação com outras versões? Eu tô aqui usando a Bíblia da YouVersion, viu? Inclusive eu indico bastante. Essa Bíblia é a melhor do Brasil aí, tem todas as versões. Pelo menos boa parte delas, quase todas. E aí você pode fazer a comparação. Tem aqui, ó, aí embaixo, compare. Eu já coloquei aqui, ó, as versões que eu quero comparar. E são justamente essas que eu apresentei ali no slide. Beleza, a ARC a gente acabou de ler. Olha só a ARA, ó. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. Olha só, já deu uma leve mudança aqui. Ele não trouxe pragana, ele trouxe palha. Então a gente acabou de descobrir que pragana, na verdade, é palha. Mas ele continuou com eiras no estio, beleza? O que é estio? O que é eiras, né? Enfim. E a gente vai agora para o que? NTLH. Essa versão aqui, ó, terceira, que é uma versão de equivalência dinâmica, ou seja, ela é feita para que você e eu entendamos claramente o que o texto quer trazer. E uma coisa engraçada que eu acho na NTLH é que ela é justamente muito escrachada, assim, ela explica mesmo para não te deixar dúvidas. Ela fala, você quer entender, então você vai entender. E às vezes até em alguns versículos, né, você perde muito da essência do original, porque ela explica além da conta, cara, e fica muito claro para o contexto da época da pessoa. Mas ela tem seus benefícios e a gente vai ver isso agora, pelo menos aqui nesse versículo que a gente está analisando, beleza? Então vamos lá? NTLH. Imediatamente, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó, como o pó que se vê no verão quando se bate o trigo para separá-lo da palha. Cara, paguei mais claro do que isso. O texto quer dizer isso, como o pó que se vê no verão quando se bate o trigo para separá-lo da palha. E aí a gente vem aqui para NBV, ó, voltando para vocês analisarem comigo o gráfico das traduções. Nova Bíblia Viva é de equivalência dinâmica, com uma leve tendência para o misto equilibrado, uma leve tendência para o equilíbrio. Ela não é tão dinâmica como a NTLH. Ela é dinâmica, mas ela é mais equilibrada. Voltando aqui, a NBV traz o seguinte, ó. Então toda estátua veio abaixo, numa mistura de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Tudo ficou reduzido a pó, uma palha da debulha de trigo na eira durante o verão. Então se vê que a NBV, por exemplo, mantém a palavra eira, que existe lá, ó, tanto na ARC quanto na ARA. A ARC e a ARA tem a palavra eiras, né, no plural. Então ela manteve aqui essa palavra eira, e nisso você percebe a tendência ao misto equilibrado.
Toda a estátua veio abaixo, numa mistura de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Tudo ficou reduzido a pó, como a palha da debulha de trigo na eira durante o verão. E ela trouxe aqui, ó, mostrando essa característica de trazer esclarecimento, aquela ideia da debulha do trigo na eira, contextualizando ainda mais o versículo, mostrando para mim e para você, que fazemos parte desta época aqui, que o texto está se referindo a uma situação de debulha de trigo na eira. Em que período? No período do verão, ok? Analisando agora a NAA e a Almeida século XXI, eu coloquei essas duas bíblias como do espectro misto equilibrado e informei que elas têm tendência para equivalência dinâmica, fazendo justiça ao fato, inclusive, de que elas são da tradição de Almeida, o que não poderia ser diferente. Vamos vê-las aqui rapidamente. NAA, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das ilhas no verão. Olha só, e se fizeram como a palha das ilhas no verão. Então eu trouxe aqui uma palavra legal, que é palha, né? Muito diferente lá do que a gente viu lá em cima, que traz pragana. Então ela manteve aqui a tradição da Ara, trazer a palavra palha. Tirou essa palavra estio, que ninguém sabia o que significava estio. A Ara também mantinha a palavra estio. Já a nova Almeida atualizada, né, que é a NAA, é uma versão mais contextualizada, mais moderna. E ela diz, se fizeram com uma palha das eiras no verão. Tira essa palavra estio, ninguém entende o que significa isso. Vamos colocar verão, vamos ser mais claros. No mesmo sentido, aqui, na mesma linha, Almeida século XXI. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e viraram pó, como a palha das iras no verão. Beleza? Isso aí. Por fim, nós vamos ver as grandes queridinhas aí de muita gente. NVI, NVT. A NVT mesmo é minha queridinha. A NVI também eu gosto, tá? Só que eu tive uma identificação maior com a NVT. Elas são versões do espectro misto equilibrado, com uma leve tendência para a dinâmica, ou seja, com uma leve tendência para ser mais explicativas, apesar de terem essa característica equilibrada. NVI. Então, o ferro, o barro e o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e se tornaram como palha das eiras durante o verão, que é levada pelo vento sem deixar nenhum vestígio. Perceba que a NVI aqui, ó, tem uma aparência, tem uma semelhança grande com a NAA, por exemplo, né? Justamente porque você vê formalidade e dinamismo ao mesmo tempo. Talvez não tenha ficado claro nesse versículo aqui, mas em outros que você lê, você vai ver aquela tendência para a equivalência dinâmica, uma tendência leve para a equivalência dinâmica. A NVT agora. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse palha na eira. Muito simples, muito tranquilo, bem resumido. Então o vento levou tudo como se fosse palha na eira. Ok? Então, cara, qual é a melhor versão? Eu acho que depois desse vídeo aqui, eu acho que você, como eu, deve ter entendido que cada uma delas tem a sua função, a sua importância. Se você quiser ver o texto bíblico com as estruturas textuais mais próximas da estrutura original, consulta isso aqui, ó, Ark e Ara, beleza? Quer dizer que elas são melhores porque as suas estruturas estão próximas do original? Não necessariamente. E tem coisas, e boa parte das situações é assim, que você vai ter que consultar o sentido aqui, ó, em qualquer dessas outras versões aqui, ó. O meu conselho é que, no geral, você caminhe por aqui, no misto equilibrado, e sempre, principalmente em situações de dúvida de alguma palavra ou ideia, dá uma consultada aqui na equivalência dinâmica, vê também como está a estrutura aqui na equivalência formal. Tudo isso vai fazer o seu conhecimento se tornar mais robusto, se tornar mais forte, mais firme, beleza? Quais são as que eu mais gosto? Aqui eu vou falar de mim. Você pode ter uma ideia diferente, gostar de uma diferente. Nas minhas leituras diárias eu uso a NVT, eu gosto muito dela. Eu acho que se eu fosse adotar, por exemplo, para um culto público na igreja, eu adotaria a NAA, porque ela é essa versão de equivalência formal com a característica marcante de misto equilibrado, mantendo a tradição de Almeida, justamente feito para o nosso tempo. Ela mantém essa tradução de Almeida de ser formal, mas ela é clara, sem arcaísmo, sem palavras muito difíceis, é tranquilo para o culto, beleza? Então, basicamente, eu fico nisso aqui, ó. NAA, NVT são as minhas preferidas, beleza? Quais são as suas? Quais você prefere ler? Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou. E se tem algum versículo também que você gostaria de analisar, quem sabe um próximo vídeo a gente analisa, deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, conforme eu pedi lá no início, até porque isso ajuda o vídeo a chegar ao maior número possível de pessoas, beleza? Valeu pela sua atenção, até a próxima, galera.